o verão inteiro a temperatura fica entre 0, -3, -1, -5, -10, mas a maioria dos dias é tipo 0 e -3, -5. Isso é, vamos dizer, 80% do inverno no Canadá. Então, Vancouver. E aí? Então, em 2014, eu me mudo pra Vancouver pra poder pegar a experiência de Vancouver trabalho. é a costa oeste, né? Isso. E chove pra caramba. Chove pra caramba, mas não faz tanto frio. É, em cima tem Seattle e Vancouver, assim, perto, não é? Isso. Vancouver é umas 3 horas norte de Vancouver. Que eu fiz um... Não. Vancouver é umas 3 horas norte de Seattle. Que eu fiz um... Cara, fiz uma doideira. Fui até o Alasca de navio, aí sai de Seattle, vai pro Alasca e volta em Vancouver, cara. Ah, legal. Legal. Eu morei lá 10 meses e consegui tirar minha residência permanente graças à BBTV. E tava curtindo o local? Ou não? A gente não... Vancouver é uma cidade maravilhosa, de linda. Provavelmente o local urbano mais bonito que eu já vi na vida. É mesmo? Eu achei lindo, assim, de lugar moderno, urbano, que mistura a natureza, lindo. Mas a qualidade de vida não agradou muito. Aí a gente voltou pra Hamilton. Que Hamilton é um lugar mais família, mais tranquilo. Coloca no mapa aí pra eu ter uma ideia. Hamilton eu não faço ideia onde é. É perto de... Hamilton Toronto? fica entre Toronto e Niagara Falls. Tá. Bem no meio de Toronto e Niagara Falls. Hamilton... Então, cara, esse cara aí, eu tô fazendo esse react desse vídeo aqui porque eu coloquei esse assunto aqui. Achei esse assunto aqui interessante. Tá falando sobre o Canadá, né? Porque muita gente tem essa ilusão que o Canadá é perfeito. Eu acho que ele vai falar de alguma coisa sobre o Canadá. Mas enfim, ele tava morando em... Ele tava morando em Vancouver. Ele falou que falam que Vancouver é muito legal, muito bonito e tal, mas lá o problema é que chove quase todos os dias. Então, assim, entre chover quase todos os dias e pegar neve, eu acho que eu prefiro pegar neve porque chover todos os dias, aquele clima chato, ninguém merece, né? Mas enfim, aí ele mudou pra Hamilton. Hamilton é uma cidade perto de Toronto. Não é uma cidade boa, é uma cidade que tem até uma certa... um alto índice de criminalidade. Não é igual ao Brasil, quando eu falo, nossa, criminalidade, você acha que é igual, tipo, Rio de Janeiro. Não é. Tipo assim, tem cidade que beira ter 0 de criminalidade. E essa cidade, ela tem bastante comparada às outras cidades do Canadá, né? Mas enfim, vamos ver aqui o que ele tá falando. Então tem uma parte alta, que é mais bonita, mais tranquila, e a parte baixa, que tem o centro e tem fábrica, tem indústria de aço. Então ela tem lugares lindos e lugares horríveis. Mas é uma cidade que nos recebeu muito bem. A comunidade lá é muito bacana. Você foi pra casa, pra apartamento? Casa. Não tem muito apartamento lá. Em Vancouver eu morei em apartamento e não curti também. Vancouver é uma cidade com uma mentalidade muito de negócios. Então as pessoas têm uma mentalidade mais rápida e mais agressiva. E daí muita gente fala de Vancouver, mas não mora em Vancouver, porque Vancouver é muito caro. Então tem muita gente que fala de Vancouver morando nas cidades satélite, que é diferente. O meu caso mesmo, eu não morei no centro, eu morei em North Vancouver. Entendi. Atravessando a Lionsgate Bridge. E já não era Vancouver, mas eu trabalhava no centro direto, né? É isso aí. Então Hamilton tá na beira do Lago Ontário. Muito legal esse mapa, hein, Lene? Pra ter uma ideia onde fica no Canadá. Muito legal. Burlington. Não tira o zoom, ele só pegou esse pedaço do mapa. É que Burlington é a cidade vizinha. Se você seguir ao norte ali na beira do lago, dá em Toronto. Você falar que é perto de São Bernardo, aí eu acredito, cara. Tem que ser o mapa do Canadá, cara. Ai, caraca. Muito bom. E de temperatura lá, como que é? Você já pegou quanto? Negativo. Em Hamilton, -35, -40. Mas assim, estamos falando do extremo. Tá. Como a gente teve a alteração climática global, eu vejo muito isso no Canadá. Porque os invernos... Pessoal, temperatura no Canadá, principalmente nessa área que ele tá falando. Tipo assim, começa a ficar frio mesmo em dezembro. Novembro já tá frio, mas frio mesmo em dezembro. Então, é igual ele falou, pode chegar até -35, -37, sei lá, uma vez ou outra -38, mas é muito difícil. A maioria
Quase o verão inteiro, a temperatura fica entre 0, -3, -1, -5, -10, mas a maioria dos dias é tipo 0 e -3, -5. Isso é, vamos dizer, 80% do inverno no Canadá. Então o pessoal fala, já peguei -30, já peguei -40, não sei o quê. Eu não sei porque existe meio que uma disputa aqui entre brasileiros, porque quando você vai trocar ideia com um brasileiro aqui, é um querendo falar que pegou a temperatura menor que o outro. Eu já peguei -15, é o outro. Eu já peguei -20, é o outro. Eu já peguei -25. Eu já peguei -40. Tipo, é uma disputa idiota, porque não sei que... Tipo, sei lá, a pessoa tá querendo mostrar o quê? Que é fodona, que tem superpoderes, que pode ficar no frio. Isso é uma puta besteira, mas enfim, tem essa disputinha, sabe? É sempre quando vai falar de temperatura, eu falei, meu Deus, não tem outro papo não, velho? Não tem coisa melhor pra falar não do que a porra de um frio? Mas o que ele falou, realmente, às vezes chega nessa temperatura, -30, -35, mas é 1, 2, 3 vezes no inverno inteiro. Ou seja, o frio mesmo extremo, de dezembro até meio de março. Frio extremo. Entendeu? Às vezes muda um pouquinho, às vezes vai até o final de março, entendeu? Pega abril ali também, mas o frio extremo mesmo é nessa época aí, de dezembro até o meio de março. Então, nesse período inteiro, você pega alguns dias em Toronto, lá você pega alguns dias que dá -30, -20, -25, mas é bem difícil, entendeu? Não é igual eu falei, 90% da temperatura é nessa faixa aí de -3, -5, -7, 0, 2, é isso. Estão muito mais tranquilos. Quando eu cheguei lá, inverno era -15, -20 o normal. Hoje em dia é -5, 0. Nossa. Então tá muito mais quente o inverno. Tanto que no ano passado, que eu acabei de falar? -5, 0. Essa é a média do verão, do inverno. Imagina se fosse no verão, do inverno no Canadá. Então, e outra, pessoal, o pessoal confunde muito, por exemplo, no Brasil eu passo mais frio do que no Canadá. Eu passo muito mais frio no Brasil do que no Canadá. Como assim, Murilo? Aqui todo lugar tem aquecedor. Você vai no restaurante, tem aquecedor. Você vai nas empresas, tem aquecedor. Você vai na sua casa, tem aquecedor. No apartamento, tem aquecedor. Pode ser a casa mais humilde, mais pobrezinha que existe aqui no Canadá, tem que ter aquecedor. Por quê? Se não tiver, a pessoa não sobrevive. Porque frio vai, acabar matando ela. Mas é isso, todas as casas têm aquecedores. Então, assim, você não passa frio. No inverno, você pode ficar de cueca no inverno dentro da sua casa. Tranquilo. No carro tem aquecedor nos bancos, no volante. Você liga o carro através de um botão, você aperta o botão, remote starter, você liga o carro, entendeu? Então, assim, é muito fácil, entendeu? Você acordou, liga o carro, vai, entendeu? Escovar os dentes, lavar o rosto, se trocar, tomar um café para quem toma café. Aí quando você for no carro, o carro já tá quentíssimo. Agora a parte mais chata é ter que ficar limpando a neve, né? Ter que limpar a neve se você não tem uma garagem coberta. Limpar a neve é uma porcaria, velho. Nossa, é um terror. É horrível. É literalmente uma vida de corno. Esse ano, ano passado, o último inverno, eu não precisei dar manutenção no meu snowblower, que é aquela máquina de tirar neve. Sei. Porque eu não precisei usar. Nunca tinha visto isso, não precisar tirar neve. Então, e o outro inverno também foi esquisito, porque como não fez temperatura tão gelada, nevava, rapidamente a neve derretia, mas como estava meio que negativa a temperatura, virava gelo. Foi horrível. Mas o normal da cidade, historicamente, é -15, -20 no inverno, tendo dias bem frios de -35. E de calor. E aí o calor é ridículo de quente no verão. Sério? Porque é muito quente? Esses dias estava 35 temperatura absoluta com sensação de 43. Pessoal, eu falo pra galera, no Canadá, o calor daqui é diferente do Brasil. O calor do Brasil, quando tá, tipo assim, eu tenho duas, como é que fala? Caralho. Eu tenho duas teorias.
Por exemplo, aqui no Brasil, o calor do Brasil, quando você vai, por exemplo, a São Paulo, você toma um banho, você sai do banheiro, aquele calor, você já sai pingando, porque a umidade do ar tá muito alta. Então você já sai do banheiro suando já. Beleza. Agora aqui, eu não sei que merda que é, cara. O calor daqui. Meu, quando a gente sai do inverno, vai pra primavera. Na primavera, às vezes faz, sei lá, 15, 12 graus. Cara, tem vez que é 8 graus, a galera já liga ar-condicionado. 8 graus, é isso mesmo que você ouviu. 8 graus a galera já liga o ar-condicionado. Porque o calor daqui é diferente. Quando aqui bate 30, puta que pariu. É muito calor. 30 aqui é como se fosse 40 no Brasil. 25 graus aqui é como se fosse 32 no Brasil. A diferença é absurda. E bate, por exemplo, você tá dirigindo o carro, você tá aqui com a sua mão, o sol bate no seu braço aqui, né? Que você tá com a mão no volante. Queima, assim, é quente. É um negócio assim, é aquele calor assim, parece que o sol vai direto na sua pele. No Brasil parece que as camadas de poluição, sei lá, o Brasil tá numa posição que é muito estranho. Acho que os raios solares perdem um pouco da força. Aqui parece que o raio solar vem diretamente do sol, direto na sua pele. É muito quente aqui no verão. Mas assim, o verão mesmo aqui é só em julho e agosto. Final de agosto já tá começando a ficar friozinho já. Então o pico mesmo do verão é em julho. O mês de julho é quente. E junho é um mês bom. É mês quente, mas às vezes faz aquele friozinho básico. Mas assim, já tá uma temperatura muito gostosa. Em julho até metade de agosto é um calor assim, bem complicado. É muito quente, mas eu já não... Antes eu reclamava um pouco do calor lá, eu parei porque o inverno anda tão cansativo pra mim. Acho que eu tô ficando mais velho, eu tô cansado do frio. Eu gosto do inverno. Pra mim... Você tomou bem, assim, com essas baixas temperaturas lá? Sim. Hoje que eu sofro mais, no começo eu reclamava menos. Mas pra mim o Canadá em temperatura, em clima, brilha mesmo na primavera e no outono. Que a primavera vai tudo ficando lindo de flor aparecendo. A temperatura é 15, 20, que eu acho bem agradável. E o outono, com aquela mudança da estação, que as árvores também as folhas vão caindo, e antes a gente tem aquele fenômeno as flores ficando laranjas, vermelhas, é muito bonito e a temperatura é agradável ainda, 15 positivo, 10, é bem agradável. Naquela região você não pega a aurora não, né? Ou dá pra ver de vez em quando? Teve um fenômeno recente de aurora boreal que deu pra... A aurora boreal, o que ele falou, isso é verdade. No outono a temperatura é agradável. Cara, quando tá 12 aqui, 15, meu, Canadá é o melhor país do mundo. Quando a temperatura tá nessa faixa. É muito bom. A aurora boreal, aonde eu moro, eu vejo direto. Eu já vi 1, 2... eu mudei pra esse lugar aqui faz 1 ano e meio. Eu já vi 1, 2, 3 vezes. Cara, tem gente que passa a vida inteira atrás desse negócio e não vê. Eu tô aqui, na minha casa, e eu consegui ver 3 vezes já. É bem da hora, cara. Tipo assim, parece um cosmo, uma energia verde assim em cima de você. É um negócio assim muito louco. Mas enfim, é o privilégio, né, de morar aqui, né? Que não são muitos, mas esse aí é um negócio bacana. Da minha cidade. Sério? Mas assim, eu não vi. Cara, tô com um neném de 5 meses. Esquece. Era 3 da manhã e falaram que não deu pra ver muito a olho nu. O que deu pra gente ver lá, que foi maravilhoso, foi o eclipse. Que o eclipse... Você tava na região lá? Cara, da sala de casa. Eu deitei na sala de casa com a minha filha, com a minha esposa, e a gente ficou assistindo. Cara, que experiência deu eclipse total por 2 minutos. Foi incrível, incrível. A gente amou a experiência. Amor. Eu quase fui pro Texas, né? Porque o Texas também era um dos lugares bons pra observar. Agora sim, Helene. Quebec, o tal, agora me localizei. Tem o pontinho de Hamilton ali, que é no Lago Ontário. Então, se você olhar, a gente tá na parte mais ao sul, basicamente, do Canadá. Porque a província de Ontário tem essa botinha pra baixo,
que meio que invade os Estados Unidos. Então ali a temperatura é bem mais amena. Se você subir, você falou Ottawa, né? A gente é Ottawa. Ottawa. Eu super estranhei quando eu fui pra lá. Ottawa, o que é Ottawa? A capital. Ottawa. Ottawa, tá. Ali, como você tá bem mais ao norte, então Ottawa é umas 5 horas ao norte de carro. Sei. Ali o inverno é bem mais rigoroso. Já aconteceu de eu sair de Hamilton de carro pra Montreal, que tá em linha com Ottawa. Hamilton era primavera já. Eu cheguei em Montreal lotado de neve. Meu Deus, como os caras aguentam. Pior Como ainda. Dirige em neve, cara. Você coloca o pneu de inverno, que não é o que tem corrente, que muita gente imagina. Não. O composto de inverno, né, de pneu, é um pneu mais macio, com sulcos maiores, então eles são mais largos, mais profundos. E então ele Mas não samba na pista. Dá uma sambada, né? Porque eu tentei dirigir. Não. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. É muito porque difícil. As ruas principais, né, as avenidas e tal, a cidade vai cuidar de tirar a neve, é prioridade 1, né? Estrada e rua. E as outras ruas não são prioridade. Não, eu achei difícil na estrada mesmo, um lugar onde os caras cuidam direito, né? É porque as estradas principais, ainda mais na minha área, também são bem cuidadas. Mas se você precisar dirigir na neve, tem que dirigir mais devagar, tem que tomar cuidado. E o maior cuidado que você tem que tomar é com gelo e com o fato de que, quando você tá rápido, você vai freando, ele vai freando. Mas aí quando você tá perto de 15 km por hora, o carro quer deslizar muito. E tem que tomar muito cuidado também em ponte, porque pode fazer o black ice, que a gente chama, que é um gelo que você não enxerga. Porque é uma camada de gelo fina e você acha que é asfalto. Putz. Tem que tomar cuidado, isso rola em ponte. E tem que tomar cuidado quando você está saindo de uma avenida principal e você vai entrar numa rua menor, que às vezes ali no que você entra, você saiu de um lugar que está bem cuidado para entrar na neve. Então você saiu, começou a fazer a curva, tô com aderência. Opa, entrei na neve, no gelo, assim? Aí o carro sai. A galera roda. Contigo? Isso aí é verdade. Olha, gostei desse cara, eu não conheci ele. BR Cas Edu, youtuber em gamer. Ok, não conheci ele não. Mas é 100%, o que ele falou aí realmente é verdade. Cara, dirigir na neve é tranquilo, é só você diminuir a velocidade. Aí aqui tem um pneu para inverno e tem um pneu para pro verão, outono, enfim. Mas ele tem um pneu especificamente para o inverno. Qual que é a diferença desse pneu? Primeiro, ele tem uma aderência maior. Segundo, o desenho dele é diferente, porque o pneu de verão tem aquele desenho convencional do pneu assim, nesse sentido. Agora o pneu de inverno tem esse desenho convencional e também tem um desenho que é transversal. Ele tá nesse sentido do pneu, entendeu? Então ele consegue grudar mais no chão e quando ele anda em cima da neve, com a força, com uma força centrífuga, ele pega essa neve e joga para fora, entendeu? Agora o pneu de verão não, o pneu, como ele não tem essa linha transversal, ele não acaba tendo essa aderência maior, ele não acaba pegando essa neve e jogando para trás. Ou seja, o pneu de inverno, ele é muito melhor pro inverno, claro, né, que é pneu de inverno, claro que vai ser melhor pro inverno. Mas assim, ele é melhor para neve, ele tem uma aderência maior. As pessoas aqui costumam trocar o pneu quando chega a época de neve, que é dezembro, janeiro, fevereiro, até março e abril. Eles trocam, eles pegam o pneu. Cada carro aqui tem um jogo de pneu. Tem um pneu do inverno e o pneu do verão. E do outono, entendeu? Primavera. Então, quando chega no inverno, eles trocam o pneu de dezembro até abril. Aí quando chega a primavera, né, onde já não tem neve, aí eles colocam um pneu normal. Por quê? Porque com esse pneu de verão, de inverno, nossa, toda hora eu tô confundindo, esse pneu de inverno, ele tem mais linha, ele tem mais aderência, ele tem mais atrito com o asfalto, ele tem mais atrito com o solo, ele gasta mais do que um pneu normal, entendeu? Então por isso que o pessoal troca, porque vai acabar gastando gasolina à toa. E agora tem um pneu também que é o pneu All Season, que é um pneu que ele é pro verão e também é pro inverno. Ele é bom pro inverno comparado com o pneu que é especificamente só pro inverno? Não.
O pneu que é só para inverno, ele é bem melhor do que o pneu all season, que é todas as estações, que é o pneu que eu uso, porque eu sou brasileiro e eu não gosto de ficar trocando pneu, eu não tenho essa cultura canadense de pegar e ficar trocando pneu durante o inverno, eu acho uma perda de tempo. Por isso que eu tenho o pneu all season, que eu dirijo no inverno e dirijo no verão, dirijo o ano inteiro e eu não troco. E eu tenho que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, ando mais devagar, entendeu? Tem que... modéstia à parte, eu sou um cara que dirige bem pra caramba no gelo, na neve. Dirijo bem mesmo, porque dirigir bem é o quê? É você dirigir devagar. E você tiver um pneu all season, que é a estação inteira, e o pneu ele tiver em boas condições, ele vai te ajudar. Ele não é um pneu tão bom quanto o que é só de inverno, mas ele é um pneu que vai, entendeu? Não vai ter dor de cabeça. Se você não for um cara abração, se você dirigir com cuidado, você vai passar o inverno tranquilo. Agora é isso que ele falou que é o Black Ice. O que é o Black Ice? Ele fala que é gelo negro. Na verdade é o quê? Quando chove, a água cai no asfalto, certo? E aquilo ali, cara, às vezes tá chovendo, chove, e no outro dia ainda você tem aquela camada de água no asfalto. E no outro dia tá tipo menos 15. Então o que acontece com aquela água? Vira gelo. Então você tem o asfalto e você tem uma camada fininha. Às vezes é uma camada grossa, às vezes é uma camada fina. Depende, sabe daquela parte que você anda, que você tá no asfalto que tem aquela poça d'água? Aqui também tem. Não tanto igual ao Brasil, mas tem. Aí você tem aquela parte fininha. E você, cara, você não vê, porque é transparente. É como se fosse uma água cristalina, um gelo, um cubo de gelo fininho por cima do asfalto. Você não vai ver, porque o gelo é transparente, né? Então, você passa por aquele ali, então não tem jeito, não tem pneu que dê conta daquilo ali. Não tem. Porque você perde totalmente o contato com o asfalto. Então, muitos acidentes acontecem por causa de Black Ice. Você tá dirigindo e de repente você perde totalmente o controle porque você não viu. E uma vez eu tava dirigindo, aí o que acontece? Eu tenho aqui, né, a estrada, aí meu carro tava aqui no meio da estrada. Aí a metade dessa estrada tinha Black Ice, eu consegui ver. Na hora que só que eu tava dirigindo devagar, né, como eu falei, né, eu dirijo devagar durante o inverno. Eu tava dirigindo devagar, aí o que aconteceu? Os dois pneus do lado direito entrou em contato com o Black Ice e o do lado esquerdo, os dois do lado esquerdo, estava em contato com o asfalto. Ou seja, o lado esquerdo compensou o direito. Agora, se fosse os dois, tudo Black Ice, com certeza eu iria rodar e ia acontecer alguma merda. Mas eu senti, quando eu passei nessa parte, o carro deu aquela mexidinha, tipo assim, o pneu desse lado querendo sair e o outro pneu do outro lado segurando. Então deu essa mexidinha. Mas foi um espaço pequeno, então tranquilo. E eu tava dirigindo devagar. Mas enfim, cara, esse é um vídeo que eu fiz o react. O título do vídeo é "O Canadá ainda é a melhor escolha?". Eu pensei que ele ia falar muito mais sobre o Canadá e tal. Basicamente ele tava falando sobre a carreira dele no começo. Eu até pulei essa parte pra não perder tanto tempo. E ele falou algumas coisas do Canadá, né? Que realmente é 100% verdadeira. E eu concordo com ele. E é isso aí. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta o meu canal, segue o canal, ative o sininho de notificação e compartilhe com todo mundo que você conhece, tá bom? Dá essa força aí pra gente. Obrigado, valeu e te vejo no próximo vídeo.